E aí, pessoal que está assistindo, tudo bem com vocês? Meu nome é Regi Júnior, sou da NeoChess Brasil e essa é a primeira entrevista do nosso NeoChessCast, um podcast sobre notícias e entrevistas do xadrez brasileiro. Hoje temos um episódio muito especial para conseguir inaugurar essa série de entrevistas. Vamos falar com mais um integrante do Brasil na Copa, mas de uma forma que nem todo mundo imagina. O nome dele é Luciano Rieter. Falei certo, né, Luciano? É isso, Luciano Ritter. Luciano Rieter. Ele arbitrou a Copa do Mundo e vai compartilhar um pouquinho com a gente a experiência que foi arbitrar esse torneio grandioso e que no momento da gravação ainda está acontecendo. Não sei se quando for publicado já vai ter terminado. Então, roda a vinheta e logo mais a entrevista com o Luciano. Então, pessoal, como eu falei, estamos aí com o Luciano, que ele é árbitro de xadrez, e como eu falei na introdução, foi o único brasileiro que arbitrou a Copa do Mundo de xadrez, que está acontecendo em Baku, ou Baku, não sei como é a pronúncia, no Azerbaijão. Então, Luciano, se apresenta aí, fala um pouquinho de ti, da tua vida, como é que... Pode ficar à vontade. Opa, beleza? Tudo bem, galera? Obrigado aí pelo convite. Eu falo diretamente de Portugal, né? Não é correspondência, mas é onde eu moro, onde eu estudo agora. Mas eu sou natural mesmo lá de Santa Catarina, né? Do sul do Brasil. Na verdade, nasci em Curitiba, mas cresci e vivi minha vida toda em Santa Catarina, então nas competições do estado lá. E comecei no xadrez, acho que como todo o pessoal do xadrez naturalmente começa na escola, não é? Sim. Aprendendo xadrez e quando as competições escolares e até que um momento eu fui chamado para ensinar xadrez na escola que eu estudei, enfim. E ali depois comecei a levar as crianças para as competições e assim, bom, depois tudo acontece, né? A gente começa a conhecer as pessoas, os outros professores, técnicos, e descobre que existe um esporte de alto desempenho, alto nível, não é? Competição mesmo. E assim eu entrei, daí acho, no mundo do xadrez, assim. E acho que é mais ou menos isso que eu assim é a minha história como eu comecei, né? No xadrez, não sei. Muito interessante. E aí, muita gente que começa como jogador de xadrez, né, continua como jogador. Mas você foi além, né, virou árbitro. Como que foi, né, que o senhor acabou se tornando árbitro de xadrez? Isso foi muito cedo já, porque eu, apesar de ter jogado na escola, eu nunca tive um treinamento de clube, né? Nunca tive um treinamento além daquilo que a gente aprende na escola, que é, sei lá, mover as peças e dar checkmate, né? Uhum. O próprio checkmate é capturar mesmo o rei do adversário, né? Porque é diferente, né? E depois disso, mesmo nessa época, eu ainda era adolescente, tinha uns 15 ou 16 anos, e fui chamado para ensinar xadrez, então tive que começar a aprender um pouco mais sobre regras e tudo isso, né? E assim eu comecei a levar as crianças para as competições e, portanto, descobri que tinha um mundo diferente, né? E comecei a arbitrar as competições exatamente pela necessidade de pessoas para trabalhar nessa profissão. Eu fui descobrir depois só que era uma profissão, né? Porque até então era uma coisa só de fim de semana e algo que a gente fazia nesses eventos, né? Para ajudar as crianças, porque sempre precisa de gente para pegar resultado, para resolver os conflitos que existem entre toquei a peça, não toquei, e tudo isso. E foi ali que eu comecei daí, efetivamente, me tornar um árbitro, né? Fiz o curso da CBX e daí depois comecei a subir na carreira, digamos assim. E para isso, precisa participar das competições oficiais, né? Ranqueadas pela Federação Internacional. E aí é um outro mundo também, né? É um outro mundo que as portas que se abrem que são incríveis, assim. Muito massa, né? Porque é que nem eu disse, né? A maioria fica mais na parte de jogar e etc, né? Não vai para esse lado da organização. Muito massa, né? A história de muitos professores e árbitros, né, de xadrez vão por essa linha que o senhor foi. E
muita gente, né, que eu acabei de falar, não conhece muito essa parte da competição, que é a organização e a arbitragem. O senhor acha que isso tem que ser mais valorizado, mais divulgado no Brasil? Ou o senhor acha que muita gente já conhece? Como é que o senhor vê essa parte? Assim, muitas vezes talvez o pessoal não leva o xadrez como um esporte a sério, né? Como acho que no Brasil talvez só mesmo o futebol é um esporte muito levado a sério, mas mesmo a gente sabe que a arbitragem do futebol ela não é algo que assim dificilmente tu vai encontrar um árbitro que é qual que é a sua profissão? Ele vai falar sou árbitro de futebol. Geralmente o cara tem uma outra profissão e depois é árbitro nas horas vagas. Isso com certeza acontece também no xadrez, né? E acho que é muito fruto exatamente dessa profissionalização do esporte. Como o xadrez não é um esporte com muita mídia, com muito dinheiro envolvido, isso dificulta para que as pessoas possam se tornar profissionais e dizer assim, meu, eu sou realmente um árbitro de xadrez, eu ganho a minha vida como um árbitro de xadrez, né? Geralmente o árbitro ele é ou também um professor e que depois pode trabalhar no evento, ou ele é um organizador, ou enfim, tem uma outra profissão totalmente aleatória, é engenheiro, é advogado, né? E tem essa disponibilidade para na maioria dos fins de semana, né, que são os eventos de xadrez, trabalhar ali com os eventos que acontecem. Então, eu acho que é muito mais fruto dessa profissionalização do esporte. Quando a gente tiver vários esportes no Brasil sendo levados muito a sério, como o voleibol, que já está crescendo muito, o basquetebol, e a gente espera que o xadrez chegue uma profissionalização, acho que essa é mesmo a palavra, assim, e a gente possa dizer, meu, eu trabalho só com xadrez, minha vida é de xadrez e eu não posso dizer que eu não sou feliz sem isso, né, mas eu acho que é fruto, é um resultado, né, um fruto disso. Sim, sim. E é verdade, né? Uma situação que a gente vê no xadrez brasileiro, né? Que até jogadores, né? São poucos os que vivem do xadrez, né? Dá para contar nos dedos, Exato. né? Alguns Os grandes mestres próprios até. grandes mestres, né? É, E isso, eles precisam dar aulas para conseguir ter a sua vida. Então, assim, é mais ou menos nessa linha que eu estou falando, assim, né? Não é que eu sou o gênio que descobriu a roda, mas é só uma observação do mundo, né? sim, sim, claro. Agora que eu queria também te perguntar uma coisa. Na Europa, tem uma situação semelhante ou aí já é mais diferente? Porque tem muito mais GM, né, por sinal. E para esse lado da arbitragem também, é mais fácil viver como árbitro na Europa? Uh, eu acho que a resposta pode ser tanto sim como não, porque a questão é que aqui eles conseguem pagar muito melhor, não é? Ok, eles já pagam em euro, que é uma diferença com relação ao real, né? A questão do Realmente. valor do pagamento que a pessoa vai receber por trabalhar no evento. Mas tudo recai também a quantidade de eventos. Por exemplo, agora aqui no verão existem muitos eventos. Eu posso falar por Portugal e Espanha, né? Praticamente aqui em Portugal e Espanha tu consegue sair de um torneio e jogar em outro, e na outra semana já tem outro, e na outra semana tem outro. E eu estou dizendo de abertos com 9 rodadas, válidos para normas, assim, então eventos de alto nível, assim. Se o árbitro for trabalhar com isso, ele precisa primeiro ter muito contato, né, para Sim. conseguir trabalhar em todos esses eventos. E para os jogadores, depende do quão cansativo isso vai ser, não é? Porque não é fácil estar jogando competição atrás de competição. Mas, sim, eu vejo que a possibilidade de estar aqui na Europa abre muito mais portas nesse sentido, né? De tem muito mais competições do que tem no Brasil, naturalmente. As premiações são melhores, então eu acho que é mais ou menos nesse caminho, assim. A Europa realmente no xadrez, né? O próprio campeão mundial é europeu, né? O melhor do mundo, melhor dizendo, né? Magnus Carlsen. Então você já pode tirar uma base, né, disso. E aí eu queria te perguntar como que foi que o senhor se tornou árbitro da Copa, né? Porque ser Uhum. árbitro não é a coisa mais difícil do mundo, você conseguir o certificado, né, e tal. Existem vários cursos aí na internet, né?
curso por videochamada e etc. Agora, virar árbitro da Copa do Mundo de xadrez é outra história totalmente diferente, né? Então, como é que foi isso? É uma inscrição que faz com a FIDE? Foi uma convocação? Isso aí é uma parte que também eu acho que é muito curiosa mesmo, né? Sim, eu acho importante ressaltar que eu tinha falado no começo a questão da carreira, né, que a gente vai crescendo na carreira. Muitas vezes a gente no começo tem que pagar para ir para torneio, né? Teve muito torneio que eu paguei minha própria passagem, minha própria hospedagem para estar lá trabalhando. Eventualmente o organizador ele conseguia contribuir alguma coisa com alimentação, às vezes até com hotel, mas isso nunca era assim certeza. E chega um nível da carreira, quando você já tem um nível de árbitro FIDE ou árbitro internacional, em que daí sim, os jogadores vão... Olha, desculpa, tá uma criança chorando aqui, eu Tá acho que eu vou ter tranquilo. que mudar. Eu não sei se está dando para ouvir ali, mas aqui tá Deu para atrapalhando um ouvir bem pouco. baixinho, mas tá tranquilo. Não tem problema nenhum. A questão da iluminação não é problema para ti, ou é? Não, tá tranquilo. Tá? Porque eu vou vir aqui num canto, então, que tá mais escuro, mas é mais suave, estamos só nós. Não sei se dá eco aqui também, ou não? Tá tranquilo. Pra mim tá tranquilo. Tá, E a então deixa iluminação só também eu... tá excelente. Ah, é? Ok. Não, eu tava aqui antes e daí eu mudei para lá porque achava que ia estar muito escuro aqui. Não, mas tá tranquilo. Mas deixa eu pensar agora. Onde é que eu tava aqui falando da... Você estava comentando sobre a profissionalização, né? Quando você vai chegando a árbitro FIDE, árbitro internacional, que vai crescendo na carreira. Ok, tá. Chega um momento que a gente vira árbitro FIDE, árbitro internacional, e aí a questão da titulação já te dá uma possibilidade de ir para eventos com todas as condições pagas, né? Então, arbitragem, questão de hospedagem, alimentação e, eventualmente, uma remuneração pelo teu trabalho naqueles 4, 5 dias de evento que vai estar trabalhando lá, né? E depois que eu mudei aqui para a Europa, aconteceu um caso curioso, né? Porque eu mudei em 2019, final de 2019. Em 2020 a gente fechou. E Portugal foi um dos primeiros países a fechar para a pandemia, que aconteceu primeiro lá na Itália, depois em Madrid, na Espanha, e Portugal já foi um dos primeiros a fechar, e nisso os organizadores da Espanha resolveram fazer um primeiro torneio pensado online, coisa que nunca tinha acontecido antes, né, pela todas as questões envolvidas de logística e para isso precisava de muita gente para trabalhar. E eu conheci um árbitro português aqui na primeira semana que eu cheguei em Portugal e ele me convidou para trabalhar nessa aventura, que foi o primeiro torneio online pensado. Foi pelo chess.com e eles precisavam de muita gente, era muita coisa para participar, muitos jogadores estavam interessados nessa novidade, né, que estava acontecendo no mundo de xadrez. E foi ali que eu consegui conhecer muitos árbitros que só depois eu fui descobrir que eram árbitros assim da elite mundial mesmo, sabe? Árbitro da Ucrânia, árbitro da Inglaterra, que estavam nessa competição, ajudando, né? Ali, quase que um voluntariado. Ele me ligou assim e falou: olha, eu não te garanto que vai receber nada. E eu falei assim: olha, eu também tô em casa sem fazer nada, então, né? Bora fazer acontecer. E acho que isso foi o que abriu muitas as portas depois, porque logo na sequência o próprio chess.com organizou a Copa das Nações Online, que foi um evento entre equipes, né, entre Índia, e logo fez uma equipe, Estados Unidos, e eu estava ali numa chamada de Zoom com os maiores jogadores do mundo, né? Estava numa reunião técnica com Kasparov, estava com Anand, estava com... Poxa, foi um negócio surreal, assim, né? Isso num evento ainda online. E ali que eu conheci o Lohan Freud, que Freire, na verdade, que ele era o presidente da comissão de arbitragem da FIDE naquela altura. Opa, né, conseguimos fazer um bom trabalho nessas competições online e isso tudo depois resulta em, digamos assim, em contatos, né, network. E tipo, a Copa do Mundo foi pelo ano, né, que agora ele não é mais presidente da comissão de arbitragem, mas ele é presidente da comissão de desenvolvimento da FIDE, que é uma comissão que trabalha com
ajudar, digamos, os países que são mais pobres a desenvolver projetos mais sociais nesse sentido. Então, o convite veio dele, eu fiquei muito feliz, aceitei de imediato, e depois fui trabalhar a liberação no trabalho, porque eu também tenho, né? Como a grande maioria do pessoal de xadrez, eu não vivo de xadrez, mas, poxa, essa oportunidade foi incrível, assim. Eu falei, não, Espetacular. eu vou ir e depois eu resolvo. Poxa, que massa. E no caso, a Copa foi o seu primeiro torneio de elite presencial, né? Que você pode arbitrar. E isso a FIDE, né? Os eventos de xadrez, eles podem ser categorizados em A, B, C, D, e esse é um evento que é nível A, né? Que realmente são os maiores do mundo, comparado à Olimpíada, comparado ao match do Mundial, né? São poucos os torneios que estão classificados como A, e são pouquíssimos árbitros que são chamados por esses eventos, né? Então, foi realmente uma honra, assim, poder participar, apesar de que foi por pouco tempo, né? Porque como é um torneio nocaute, que vai eliminando os jogadores, a equipe de arbitragem também vai sendo eliminada do evento, porque não precisa de ter 12 árbitros no final, por exemplo, quando tem só 2 jogadores jogando, né? Uhum. Então, mas já foi uma experiência incrível, assim. Eu já estou de volta a Portugal, né? Eu cheguei ontem. Aproveitei uns dias a mais lá para conhecer o Baku, conhecer o Azerbaijão, que não sei quando que eu vou voltar de novo, não sei quando que essa oportunidade vai acontecer, mas foi tudo muito incrível, assim. Massa, muito, muito massa mesmo. E quando vocês estão lá, né, arbitrando, vocês têm muita proximidade com os jogadores? Eu tinha visto no seu Instagram que o senhor até ganhou um pedaço do bolo do aniversário do Caruana, né? Eu até fiquei muito curioso com isso. Vocês têm muita proximidade com os jogadores, esses super GMs e tal? Sim, eu acho que durante a competição, assim, durante digamos assim, a rodada, ok, a gente tem um trabalho que é muito mais sério ali, né, de estar controlando a partida, de garantir que a partida aconteça da melhor maneira possível, né, que os jogadores não são perturbados de nenhuma maneira, mas fora durante da rodada, né, a gente está num hotel em que estão hospedados os maiores caras do mundo ali, né, os maiores jogadores do mundo. O Anand, que consegui tirar uma foto, porque ele está como vice-presidente da FIDE, né, então tá ali sempre. Com os demais jogadores, eu até evitei, eu encontrei com eles, cruzei com eles, né, na hora da janta, no próprio lobby do hotel, mas evitava muito de tirar foto porque eu também não queria perturbar eles, assim, né? Eu acho que é uma competição que é muito importante para eles, e eu sei que existe todo, né, uma questão de fãs ali envolvida, mas eu também estava ali como um profissional, como um árbitro, então eu tentava evitar ao máximo isso, né? Mas é uma experiência mesmo incrível, assim, e durante a rodada, acho que vale a pena falar de que as partidas a gente consegue, como árbitro, que está ali muito próximo, né, 1 metro dos jogadores, essas lendas do xadrez, a gente vê o nível de tensão que chega essa competição, e por ser de caráter eliminatório também, isso contribui muito, né, para essa tensão, para essas jogadas decisivas ali no apuro de tempo, né? E, nossa, é realmente incrível, assim, é espetacular. Nossa. E no caso, cada árbitro ficava responsável por uma mesa, não é isso? Durante os tie-breaks, sim. Durante a competição normal ali, os 2 jogos clássicos, a gente tinha uma espécie de setor em que a gente é responsável. Eu fui responsável, por exemplo, por 12 mesas na primeira rodada e na segunda rodada foram por 11 mesas. E a distribuição é feita por setor. Então, o árbitro-chefe, ele tem 2 árbitros que a gente chama de Deputy Chief Arbiter, né, que é o árbitro delegado, um para o masculino e um para o feminino, absoluto, né, absoluto feminino. E eu estava no lado do feminino. Então, a minha árbitra, eu vou dizer que a minha árbitra, né, a chefa, ela definia um setor para eu trabalhar e eu era responsável por aquelas mesas. Então,
antes da rodada, garantir que os nomes dos jogadores estão todos corretos, o relógio está posicionado, o relógio está com a configuração correta, as peças estão certas, tem planilha, tem caneta, tem água, tem tudo isso, para o jogador só chegar realmente e poder jogar, né? E depois, durante a rodada, eu ficava circulando mais ou menos naquelas mesas específicas, assim. Na primeira rodada, eu tive a sorte de trabalhar no setor e a Júlia. Dei sorte, eles brincam, o pessoal mandou mensagem depois, trabalhou bem, porque elas conseguiram ganhar a primeira rodada, né? Mas a verdade é que isso não depende nada do árbitro, né? Isso depende dos lances que elas vão fazendo ali no tabuleiro e, poxa, elas ganharam as partidas. E eu, claro, eu ficava feliz, mas não podia demonstrar isso, né? Porque eu tô ali neutro, né? Digamos assim. É mais imparcial, foi uma né? situação bem, bem curiosa. Enquanto a gente está torcendo, né, para elas ganhar, ao mesmo tempo a gente está tendo que ter a responsabilidade, né, de fazer um trabalho neutro. Então, essa importância também da questão profissional, né? Quanto mais profissional você trabalha um esporte, que seja o árbitro, por exemplo, ele não vai tirar uma decisão baseada no seu país ou no seu clubismo, né? Porque ele é um profissional, né? Ele sabe que é o nome dele, a carreira dele que está sendo colocada ali à prova, e que se ele fizer isso pode simplesmente determinar o fim da carreira, sei lá, vai ficar muito mal visto, né? A imagem fica manchada, né, e tal. Exato. Então, aí nesse caso, o senhor chegou até que rodada da Copa como árbitro? Sim. Não, o senhor chegou até que rodada da Copa como árbitro? Deu uma travada agora. Como eu estava na parte do feminino, eu fiquei responsável pela primeira e segunda rodada só. Porque daí, no feminino mesmo, já são menos jogadores que participam, né? Comparado ao absoluto. Sim. Então, eles naturalmente precisam também de menos árbitros. E aí foi só eu e um colega que fomos escalados só para as primeiras 2 rodadas. Que na prática dá 6 dias de competição, né? Mas aí toda a questão de viagem e tal tira muito mais dias para poder chegar até lá no Azerbaijão e voltar. E eu, particularmente, tirei uns dias a mais para conhecer, né, o país, conhecer a cidade. Então, por isso também só cheguei ontem, né? A Copa começou oficialmente no dia 29, com a cerimônia de abertura, acho. E eu acabei voltando só ontem. E o senhor tinha comentado aí que o senhor também é árbitro tinha comentado na nossa conversa, né, antes, que o senhor é árbitro do Floripa Chess Open, né? Como é que o senhor chegou, né, também a ser árbitro desse evento, né, que é um dos maiores do Brasil, se não o maior, né, até que me prova o contrário, no ritmo clássico. E como é que o senhor chegou, né? Eu vi até que eles também repostaram a participação do senhor na Copa e tal. Conta aí mais um pouquinho. O Kaiser Pomar, eles acabaram virando grandes parceiros, assim, grandes amigos até. Tudo faz parte daquilo que eu comentei no começo também da carreira, né? Que a gente acaba tendo até que pagar para ir para eventos, e o Floripa Chess Open na altura era um grande evento, assim, uma grande oportunidade para aprender como um grande evento funcionava, né? Acho que para o árbitro trabalhar num Floripa Chess Open assim abre muito a cabeça sobre como que funciona. Poxa, hoje o Floripa Open está com 550 jogadores, a última edição, né? Então é toda uma estrutura que é diferente, talvez, de tudo aquilo que você vê em eventos normais, assim, né? No Brasil. Eu trabalhei vários eventos do Floripa Chess Open, eu acabei quase que fazendo parte ali a gente brinca, né, de organização, em que a gente acaba organizando realmente como que vai ser o Floripa Chess Open, qual a melhor maneira de lidar com certas questões. Então, a importância de estar nesse evento facilita também depois muito, porque a gente aprende muito, né? E a gente conhece também muita gente. Isso é uma coisa do xadrez que acho que é incrível. Poxa, muitos jogadores, né, vão para o Floripa Chess Open, até brincam que é uma Disneylândia do xadrez, porque tem de tudo, né? Tem
torneio de blitz, tem torneio de rápida, simultânea. É realmente uma experiência incrível para quem nunca participou, acho que participe, né? Eu devo voltar para o Floripa Chess Open na próxima edição, que é a edição comemorativa de 10 anos, e a gente está tentando organizar algumas coisas especiais aí, tentar levar alguns GMs fortes e fazer alguns eventos aí se tornarem um pouquinho mais especiais por causa dessa 10ª edição que vai acontecer agora em janeiro de 2024. Então, assim, toda essa questão de network que acontece durante esses grandes eventos, também eu tenho certeza que ajudou, né, para eu chegar na minha carreira onde eu estou hoje, né? E, poxa, a gente conhece pessoas com histórias incríveis. Eu lembro de poder sentar na hora da janta e conversar com de São Paulo, que é um árbitro muito experiente, e todas as histórias assim, incríveis que a gente consegue compartilhar. Simplesmente é uma festa mesmo, né? É uma festa. Caramba. A sua história é muito massa, né? Justamente por isso. Foi evoluindo, né? Chegou no Floripa, chegou nessa Copa das Nações, né? Do Chess.com, que eu não sabia que você tinha arbitrado, né? E foi um torneio muito importante na época, eu lembro. Esse torneio clássico, que foi o primeiro online, eu também lembro. Foram eventos muito importantes, né? E foi chegando lá e tudo com a comunicação, né? Com o network. Achei muito massa isso daí. E agora, quais são os seus planos para os próximos torneios? O senhor ambiciona, sei lá, arbitrar um evento maior da FIDE, ou além, né, claro, do Floripa Chess Open no Brasil, algum torneio importante aí na Europa e tal? Como é que tá essa parte? Uhum. Assim, a agenda de eventos Ok, eu estou num período de férias agora do trabalho, por isso também conciliou perfeitamente, né, a Copa do Mundo, por isso eu estou hoje de férias, né, vou aproveitar os próximos dias também. A próxima viagem para evento vai ser no Mundial da Juventude, que vai ser na Itália. Eu recebi um convite há 2 semanas atrás pelo comitê de organização lá desse Mundial, né? Esse Mundial vai ser na Itália lá em novembro, isso. E depois desse vai ter o Floripa Chess Open, que eu vou ali em janeiro. Então esses são os 2 eventos assim que estão confirmados, não é? E não sei se vai surgir algum outro ali no meio ou depois, né? Mas a facilidade de estar aqui na Europa, a questão, né, de estar aqui na Europa facilita para esses eventos mundiais que geralmente acontecem aqui na Europa mesmo, né? Então, os organizadores, como geralmente eles são responsáveis por pagar essas despesas de transporte, de hospedagem dos árbitros, um árbitro da Europa acaba sendo muito mais barato que um árbitro da América do Sul, da América do Norte ou da Oceania, né? E com isso acaba facilitando para ser chamado até para esses eventos, né? E outro ponto importante, acho que é mostrar trabalho, né? Não adianta somente ser chamado e depois, quando tiver lá, ter a oportunidade, ou cometer erros, né? Que todos podem cometer, mas estar preparado para aquilo que pode acontecer, né? E é mostrar um bom trabalho, é mostrar um bom carisma, ter um bom relacionamento com todos os elementos da equipe, porque acho que árbitro de xadrez, assim como jogador de xadrez, tem de todo tipo, né? Então tem aqueles que são muito excêntricos, tem aqueles que dão patada mesmo, e às vezes, poxa, você tem que engolir, né? Se você tiver com um árbitro-chefe que te dá uma patada e você retruca, você até pode ganhar a discussão, mas você pode nunca mais ser chamado para uma outra competição, né? Então, é saber lidar com os diferentes perfis, e acho que isso acontece também com os jogadores. E é uma qualidade de um bom árbitro saber lidar com essas emoções que estão envolvidas durante um jogo de xadrez que é muito emocional, né? Se o jogador está muito nervoso e acaba acontecendo uma situação em que o árbitro tem que intervir, a maneira como o árbitro intervém, eu acho que faz toda a diferença, né, para aquela situação, né? Se o árbitro já vai nervoso, se o árbitro já vai pode causar mais problema do que não vai resolver o problema, né? Sim. E aí o senhor comentou isso, né? Situações em que o árbitro tem que interferir. Teve alguma situação assim na Copa, uma polêmica, né?
alguma coisa assim nos bastidores, sei lá? Teve só uma situação lá com uma... E foi inclusive com a jogadora oponente da Katia na primeira rodada, não é, a Salomé Meliá, porque ela... Ok, a gente está falando de jogadores profissionais, não é? De altíssimo nível, os melhores jogadores do mundo. A questão do lance legal, ela não... quase nem se comenta, assim, né? Porque dificilmente um jogador daquele nível vai cometer um lance legal. Mas o que ela cometeu ali foi uma irregularidade, não é? Ela jogou 2 lances seguidos sem anotar. E estava num apuro de tempo, e eu estava de frente para o tabuleiro. Quando eu vi isso, eu imediatamente intervi e falei, olha, você tem que, né, anotar cada lance que você joga, você não pode jogar 2 lances sem anotar. Foi uma intervenção de 1, 2 segundos ali, e que foi suficiente, porque ela nunca mais fez aquilo depois, dali em diante, né? Ok, tem toda uma questão envolvida ali do apuro de tempo, né? O jogador está querendo economizar cada segundo, né? Eu entendo o lado dela como jogador, mas como árbitro eu acho que eu fiz o meu papel, e não teve clubismo, né? O pessoal que talvez possa ter olhado de fora assim, não sei nem se pegou pela câmera ou não, mas eu estava cumprindo meu papel como árbitro, né? Se o jogador comete alguma irregularidade ali, eu intervenho, e nesse caso ali não foi nem advertência, não foi nada, foi só um lembrete para ela, falou assim, olha, tô te olhando aqui, né? Tô observando, fica esperto. Estou fazendo meu trabalho. Como faria se a Katia tivesse cometido mesmo, né? Então, não é clubismo ali. Claro. Isso é curioso. Profissionalismo sempre, né? É isso. E olha, a gente já está encerrando, né, aqui a entrevista, já está passando um pouquinho o tempo. E eu queria te perguntar uma coisa, né? Porque eu ainda não tenho certeza de quando esse podcast vai ser lançado, mas creio que eu na próxima ou na outra semana. E a Copa está aí rolando, teve hoje a partida do Magnus contra o Keimer, né? O Magnus conseguiu ganhar de volta. E aí eu queria lhe perguntar uma coisa. Quem o senhor acha que leva essa Copa? Essa é uma pergunta difícil, né? O próprio Carlsen ali hoje acabou mostrando que é um cara muito difícil, né? Uma situação de tem que vencer, ele foi lá e, ao estilo Magnus, né, pressionou, colocou pressão na questão do tempo ali, que fez uma grande diferença, né, com o Keimer. Mas eu tô como opinião só, né, pessoal, né? Eu acho que eu iria com o Gukesh. É um cara novo, é um cara que está brilhando aí, está num nível muito forte. O pessoal está querendo ver assim o que ele é capaz, e essa é uma vaga que dá direto pro candidatos, né? Então, para mim, eu acho estranho o Carlsen, por exemplo, ganhar esse torneio e ir para o candidatos, que ele abriu mão de jogar depois a coroa, né? Então, assim, parte do meu coração estaria mais com o Cash ali, por ser novo, por estar brilhando, e por depois poder chegar no candidatos e mostrar do que é capaz. Quem sabe já, né, na eventualidade, já poder disputar o título mundial numa próxima edição. Mas enfim, é só um desejo mais pessoal do que propriamente uma análise crítica daquilo que todos estão jogando, né? Luciano, então a gente está aqui, né, encerrando a entrevista. Foi uma entrevista muito boa. Eu agradeço a tua disponibilidade, né? Pegar aí teu tempo de descanso e compartilhar aqui com a gente essa experiência. E eu queria que você desse aí considerações finais, né? Mais alguma coisa que o senhor queira falar e tal. Bom, queria agradecer aí por oportunidade, né, Regis, de estar aqui, poder conversar com o pessoal e mostrar um pouquinho da experiência que eu tive nessa competição de altíssimo nível, falar assim que o nível de organização que eu vi lá foi um negócio surreal, assim, e tudo está envolvido também a questão financeira, né? Eles têm muito dinheiro para organizar esse evento, que é talvez o maior do calendário desse ano, né? No ano que vem a gente tem a Olimpíada. Então tem muito dinheiro e isso, poxa, facilita muito, assim, né? Uma questão que eu posso compartilhar, eu acho que é curioso, só para o pessoal entender a dinâmica que a gente está falando. A gente tem tabuleiros DGT em todos os tabuleiros lá, né? Todas as mesas. E por isso, mesmo nos tie breaks, o jogador ele pode requisitar um empate por tripla repetição ou por 50 lances, porque está sendo gravado por meios eletrônicos.
Mas essa verificação, poxa, se o árbitro tiver que fazer, ele vai demorar alguns minutos, né? E isso acaba com toda a dinâmica ali do jogo, mas existe uma ferramenta online que faz essa verificação em 5 segundos, né? Pegando o PGN da partida. E o problema ali que aconteceu antes da competição, falar assim, poxa, a gente vai ter essa ferramenta? E eles falaram, não está previsto. Poxa, mas seria bom. Eles resolveram como? Foram lá e compraram 10 computadores, notebooks, 0 bala, só para instalar a ferramenta de verificação de empate para estar disponível lá 24 horas por dia, digamos assim. Então, foi essa a solução mágica que deram, né? Então, assim, só para o pessoal ter uma noção de que os organizadores, talvez no Brasil, eles conseguem tirar leite de pedra, que a gente fala, né? Conseguem organizar os eventos de uma maneira que pode não ser a melhor do mundo, pode não ser a mais perfeita do mundo, mas é aquilo que o orçamento permite, aquilo que a experiência de cada um permite, né? E a gente está falando, poxa, da FIDE, né? Que é responsável por organizar matches do Mundial, Olimpíada, Copa do Mundo, então eles... E por ter muito dinheiro, eles conseguem resolver os problemas de maneira fácil, né? É tranquilo, né? Então é só para... assim, é uma outra realidade, assim mesmo, sabe? Já tive em torneio que... Eu até brinquei lá com o pessoal, né? De que foi o primeiro torneio de xadrez, acho, na minha vida que eu trabalhei, em que eu não precisei carregar uma mesa e uma cadeira. Porque a gente chegava para trabalhar e estava toda a estrutura pronta. Os cabos de transmissão estavam tudo nas calhas, né? Ali, com proteção para os jogadores não tropicar ali, não cair no meio da rodada. As mesas com, sei lá, quase 2 metros de largura cada uma, um negócio absurdo, assim, né? E a gente sabe que está muito longe da realidade, principalmente ali do Brasil, não é? Mas só para lembrar o pessoal de que existe um mundo aí, né? Existe um mundo de altíssimo nível e que talvez esteja reservado só para as grandes estrelas, né? E ao trabalhar nesse evento de altíssimo nível, né? Eu que sou um mero mortal ali e que depois vou estar trabalhando nesses eventos menores também, eu já consigo contribuir em alguma coisa, né? É uma experiência realmente incrível. E, de novo, agradecer a ti ali pela oportunidade de estar aqui compartilhando essa experiência com todo o pessoal aí. E estamos aí, é isso. Eu é que agradeço pelo senhor ter aceito o convite, Luciano. E foi um prazer poder ter te entrevistado, poder ter essa conversa sensacional sobre um evento tão importante que é a Copa do Mundo e a participação de um brasileiro, né? Que muita gente não sabia e que eu espero que ajude a divulgar esse lado não tão conhecido do xadrez, que é o da arbitragem e o da organização. Quero agradecer a você aí que assistiu até o final, pedir que você se inscreva no canal da NeoChess. Esse podcast estará no Google Podcast, Spotify e no YouTube, a princípio. Siga o nosso Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela, é @neochessbr no Instagram, e o canal no YouTube NeoChess Brasil e nas demais plataformas digitais de podcast. Agradeço a todos vocês por terem assistido e até mais. Valeu!